Acho que foi. Olá, catequistas, paz e bem, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de catequista para catequista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre catequese com o ano litúrgico. E o nosso convidado de hoje é o Padre Ailton, ele vai se apresentar um pouco, falar de onde ele é, etc. E depois nós vamos adentrar no assunto do tema de hoje, tá bom? Com o senhor, Padre. Olá, gente. Bem, meu nome é Padre Ailton Araruna, sou natural da cidade do Barro, Ceará, da Diocese de Crato. E desde criança o assunto de catequese sempre me cativou. Eu lembro que, ainda mesmo criança, na minha ingenuidade, aprendendo as coisas de catequese, eu ainda ensinava a outras crianças, jurando, né? Estava fazendo alguma coisa, né? Mas percebia que ainda era muito ingênuo. E crescendo na questão da maturidade da fé, percebendo que poderia contribuir um pouco mais com a paróquia, entrei para ser catequista, e esse assunto sempre me chamou a atenção, até mesmo quando fui ao seminário. Continuei sempre ainda acompanhando a catequese. E agora, como presbítero, então a gente tem uma maior capacidade também, oportunidade para colaborar nesse campo, né? Então, para mim, catequese é algo natural. Eu não é algo bem flui bastante, né, em minha vida o assunto catequese. Muito bem, Padre, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de catequista para catequista, ao Pensar Catequese, ao Catequese Desenvolvimento Humano. Eu sou Gessiandro Pessoa, do Pensar Catequese, sou natural do Maranhão, cidadezinha chamada Igarapé Grande, 9.000 habitantes no máximo. Atualmente moro no Rio de Janeiro e aqui eu busco ajudar a minha comunidade na catequese. Então, desde muito cedo também fui envolvido e era envolvido com a catequese, com a evangelização. Passei muito tempo fazendo a catequese até receber o sacramento, foi um total de 6 anos para receber os primeiros sacramentos da iniciação à vida cristã, mas tudo isso me ajudou a compreender a fé de uma outra forma e até mesmo ser persistente na caminhada. O Pensar Catequese ele se desenvolveu também a partir dessa insistência em conhecer um pouco mais a fé. Depois que eu me formei em filosofia, que iniciei a teologia, isso se aflorou ainda mais, só que devido às minhas viagens, às minhas mudanças, eu acabei percebendo que a forma de ajudar na catequese seria ajudando os catequistas. Então, quanto mais eu ajudava, eu sentia a necessidade de me aprofundar em alguns pontos sobre a fé, sobre conhecimento, e assim eu fui adentrando em outras ciências para ajudar os catequistas. E foi assim que a catequese surgiu, né, em uma semana catequética, onde os catequistas falavam que precisavam de ajuda, porque não tinham formação. E naquele ano foi o ano que eu iniciei a teologia, 2018, e foi justamente o ano que iniciou também o Pensar Catequese, como pensar catequese, né? Então é uma alegria muito grande estarmos aqui para falar de catequese, é uma alegria ter a presença do Padre Ailton aqui conosco, e agora eu deixo a palavra com ele para ele falar desse assunto que é tão importante para nós catequistas. Então, falar sobre o ano litúrgico e a catequese é algo que não se dá para separar, visto que o nosso conteúdo, né, visto a catequese como modo de ensinar, mas principalmente a nossa vivência catequética, ela se dá dentro do ano litúrgico e ainda melhor, né, com o ano litúrgico. Visto isso, nós temos que ter a plena consciência, primeiramente, do que é esse ano litúrgico. Quando se fala essa expressão ano litúrgico, de que estamos falando? Então, o que é o ano litúrgico? Para isso, a gente lembra basicamente daquele círculo onde está distribuído os 5 tempos litúrgicos, seja o Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e o tempo comum. Então, a gente lembra muito já disso, mas temos que ir além disso. Para tanto, eu gosto muito de fazer uma comparação, um paralelo entre o ano litúrgico e o ano civil. Aí nós temos justamente que o ano civil, além de se distribuir em meses, primeiramente ele se distribui em estações. As 4 estações do ano, quando temos justamente uma boa posição geográfica, a gente percebe essas 4 posições. Nós aqui no Nordeste não, né? Para a gente só tem 2 estações, né?
Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Daí nós temos justamente que cada estação do ano, ela tem sua característica própria. Sua característica, tem a sua visibilidade própria, o seu clima próprio. Então, a gente sente a estação. Não apenas conhece o período onde começa e termina, mas é perceptível, é sensitível, digamos, é experiencial as estações. Dessa forma também se dá o ano litúrgico. Cada tempo também tem sua espiritualidade própria e é sensível, seja no olhar, a cor, seja no olhar, a ornamentação, seja no olhar essa preparação do espaço litúrgico, mas também seja no ouvir as músicas, a própria homilia que conduz também esse tempo, ele também é sensitível, os tempos litúrgicos. Outra forma também é o degustar, né, o paladar, que nós temos algo que, digamos, próprio das estações, né? Os frutos próprios das estações. E nós temos também o nosso paladar, aonde na quaresma nós trabalhamos muito bem esse paladar, através do nosso jejum. E na Páscoa nós damos o maior destaque, né, justamente por termos nos reservado. Então, para dizer que o ano litúrgico ele também é sensitível, não apenas pela visão, mas também pela audição, pelo paladar, pelo tato. Então, nós usamos nossos sentidos, também experiencial. Outro acréscimo a esse paralelo se dá nas festas civis. O ano civil tem suas comemorações, tem suas festas. Para nós brasileiros, 7 de setembro, proclamação da República, dia de Tiradentes, são dias fortes para nós enquanto brasileiros, mas também algo bem específico do município, o dia de emancipação política do município. Para nós, enquanto igreja, nós também temos no ano litúrgico nossas comemorações, seja a maior delas, o domingo de Páscoa, seja a sua segunda maior comemoração, sua maior solenidade, a segunda questão do ano, do nascimento do Nosso Senhor, do Natal. E outras comemorações que se seguem, Corpus Christi, exaltação da Santa Cruz, questão do Sagrado Coração de Jesus, também as comemorações marianas. Nós temos nossas comemorações, nossas festas, fazendo esse paralelo com o ano civil. Isso para quê? Para a gente entender que o ano litúrgico não é apenas começar a celebração e terminar a celebração, mas ele se estende durante a nossa vida, não apenas aquele horário da celebração, porque corremos esse risco de vivenciar o ano litúrgico apenas dentro da missa, onde só a missa é perceptível esse ano litúrgico, começando em nome do Pai e terminando no Ide em Paz, o Senhor vos acompanhe. O ano litúrgico, ele engloba a celebração, mas não é apenas a celebração, visto que a celebração ela é o cume, né? O ponto de chegada e de partida. Nisso, com esse paralelo, queria justamente colocar para vocês uma definição de ano litúrgico. Ano litúrgico como o percurso no mistério pascal. Então, temos essa definição de ano litúrgico como o percurso no mistério pascal, nós já temos outra conclusão. É preciso caminhar neste percurso, visto o que ele é, percurso. Agora, caminhar aonde? No mistério pascal. Nós temos uma compreensão micro do que ser o mistério pascal, que é justamente o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é uma comparação, uma compreensão micro. Temos uma compreensão mediana, onde estendemos esse mistério pascal desde o nascimento, se estendendo na vida pública, percorrendo sofrimento, morte e ressurreição, e alcançando a ascensão de Nosso Senhor. Então, já é uma compreensão um pouco maior do que a micro. E ainda existe uma compreensão ainda maior do que esse mistério pascal, que é desde a criação, passando sobre todo o Antigo Testamento, chegando no nascimento, vida pública, sofrimento, morte, ressurreição, ascensão
e a parousia, essa segunda vinda do nosso Senhor. Então, nisso nós temos a macrocompreensão do ano litúrgico, desse mistério pascal. E tudo isso é vivido no ano litúrgico. Então, todo o ano litúrgico, ele vive o mistério pascal, que é justamente a centralidade da catequese. Essa vivência, é termos essa experiência com uma pessoa, além de conteúdo, né? Além de aprendermos. Nós temos também que apresentar esta pessoa dentro do mistério pascal, ou seja, dentro do ano litúrgico. Então, tendo essa compreensão, o ano litúrgico é um percurso no mistério pascal, nós temos justamente a necessidade de caminharmos dentro desse mistério, que é justamente da vida de Nosso Senhor. Um segundo ponto que é básico de aprendermos é como realizar, né? Como vivenciar, então, esse ano litúrgico. Se temos essa compreensão de que é um percurso e temos que caminhar, então como fazer isso? Aí nós temos que ter a maturidade de perceber as suas espiritualidades próprias, como as estações, com suas características próprias. Agora nós temos a espiritualidade própria de cada tempo. Por exemplo, o advento. Algo que é natural e próprio do advento é essa espera do nascimento do nosso Senhor. E o que nós temos, que é altamente, digamos, notório para todos, é a coroa do advento. Por que não vivenciar isso com a turma de catequese? Por que não os catequistas, com sua turma, também viver a coroa a coroa do advento? Onde cada semana do advento, um catequizando acende essa vela. E ali a própria turma também vai vivenciando a dinâmica do tempo, sentindo a dinâmica do tempo. Não apenas falar sobre o advento, mas vivenciar esse advento. Não apenas dizer, a cor litúrgica é essa, as temáticas são essas, a quantidade de semanas são essas, mas não, acho que nós temos que ter uma experiência ainda mais profunda. E isso é uma das dicas, justamente, que eu dou para que as nossas turmas tenham também essa vivência deste tempo. Vivenciar para quando chegar na celebração, não ser algo estranho, mas eles sabem o que é que significa, eles sabem o sinal daquilo, porque eles já vivenciaram também na sua catequese. E nisso pode se estender também, por exemplo, com as crianças de Eucaristia, fazer um presépio, onde na primeira semana montarmos só a base do presépio, a segunda semana ir acrescentando as personagens do presépio, e ao avançar das semanas e colocando mais adentro até a manjedoura, e literalmente esperar chegar o Natal para que um deles coloquem o Nosso Senhor nascido, no caso, na manjedoura. Então, isso também dá essa preparação gradual, essa vivência gradual também do tempo a qual nós estamos vivendo. E o Natal, por excelência, já tem suas comemorações próprias. Não precisa pensar outra coisa, além da Sagrada Família, além do próprio Nosso Senhor, além do batismo do Senhor. Então, nós já temos essas comemorações, essas festas a ensinar também na vivência, a Epifania do Senhor. Algo muito lindo também, a qual podemos celebrar isto também dentro da catequese. Por exemplo, outra questão que podemos fazer, a própria Páscoa. Por que não também termos um Círio Pascal? Ou um dos encontros a qual fazermos ser em volta do Círio Pascal na matriz? Por que não usarmos o que nós já temos, né, nossos símbolos litúrgicos, para vivenciar a sua espiritualidade própria? Seja no Advento, na espera do Senhor, seja no Natal, o nascimento de Nosso Senhor, a encarnação do Verbo, aonde Deus assume a nossa natureza humana, seja na Quaresma, esse guardar, esse recolher, este sofrer, seja também na Páscoa, essa nossa vivência maior desse mistério pascal, seja também no tempo comum,
onde devemos escutar e perceber as ações de nosso Senhor. Aí sim, nós temos esse grande leque de opções, onde iremos perceber essa maturidade do nosso catequizando na imitação de Cristo. Imitando pelo modo de falar, porque escutou, mas também imitando no modo de agir, porque viu, por meio de gestos e palavras. Então, essa vivência também de cada tempo. Para isso, nós também temos que ter essa maturidade de perceber o ano litúrgico como percurso, nesse mistério pascal, e saber vivenciar cada tempo, para não pensarmos que é uma coisa só, mas cada tempo tem sua característica. Por isso que não dá para pensar a catequese e a liturgia como linhas paralelas. Não dá. A gente tem que ter essa maturidade de saber que são faces da mesma moeda. Não são coisas distintas. Porque se pensarmos como linhas paralelas, por mais perto que sejam essas linhas, por serem paralelas, elas nunca irão se tocar. Iremos estar falando da mesma coisa, porém de formas diferentes e que não se tocam. Por exemplo, normalmente a gente convida as crianças ou adolescentes a participarem da missa. Normalmente, isso a gente até incentiva. Eles estão no encontro de catequese e em seguida, vão para a missa, domingo tem missa, devem participar da missa. Porém, digamos que na catequese estaremos falando sobre o dilúvio. Vamos lutar aí a Arca de Noé, algo bem simbólico apenas. Falamos todo o encontro sobre essa Arca de Noé e mandamos a criança ou o adolescente para a missa. Quando chega na missa, falando o quê? Sermão da montanha. Então, minha gente, eu acho que é forçar demais para as nossas crianças e adolescentes estarmos falando o mesmo público, porém com assuntos distintos. Nós temos que estar no mesmo ano, na mesma espiritualidade, na mesma vivência, na mesma estação. Nós estamos nisso. E não precisamos estar apenas falando superficialmente, apenas dizendo o que é este tempo, mas vivenciar este tempo. Porque quando nossas crianças e jovens chegam nas celebrações, eles já vão entender bastante coisa. Eles não vão pensar que a coroa do advento é apenas um ornamento. Eles não vão pensar que, nossa, tiraram as flores porque não se tinha mais outras para colocar. Eles não vão ver as cores como apenas um usar, o guarda-roupa mudou, então o vestuário mudou. Não. É o próprio tempo que fala, é a própria estação que tem a sua espiritualidade própria. Então, termos essa delicadeza e também sermos sensíveis a isso, de andarmos juntos, não paralelos. Visto essa questão de saber o que é um percurso do mistério pascal, de como fazer, sermos justamente sensíveis a cada tempo ter sua espiritualidade, nós também temos que ter essa percepção. A cada ano litúrgico, eu tenho que ter um crescimento, mesmo sendo a mesma pessoa. Lembro, basicamente, quando de uma mãe que acompanha o crescimento de seu filho, desde criança, desde bebê, no caso. É uma mesma pessoa, porém ela vai se desenvolvendo. Antes nem tinha muitos impulsos, agora ela olha, escuta, a cor do cabelo vai mudando, até o próprio estilo do cabelo vai mudando. O próprio rosto já vai crescendo, vai adquirindo características novas, vai sendo mais sensível ao ambiente, ou até mesmo vai tendo outras estripulias ao ambiente, mas é alguém que vai se desenvolvendo. É a mesma pessoa, mas se formos olhar para aquele recém-nascido e uma criança de 7 anos, tem diferença. Se olharmos para aquele recém-nascido, para a pessoa de 7 anos, para alguém de 15, tem sua diferença, mas é a mesma pessoa. Se formos ver para o recém-nascido, a criança de 7, o adolescente de 15, um jovem de 25, é a mesma pessoa, mas tem sua diferença.
Assim também devemos ter essa sensibilidade com o ano litúrgico. É a mesma pessoa, mas nós temos que desenvolver, nós temos que crescer, nós temos que nos amadurecer neste tempo. Por isso que devemos pensar, enquanto catequistas, devemos pensar: eu estou vivendo o Natal do mesmo jeito que o ano passado? Eu estou vivendo o Natal do mesmo jeito que há 5 anos atrás? Algo bem contemporâneo. Este é meu tempo comum. Em que cresceu a minha imitação com Cristo? Neste tempo comum, que já estamos quase concluindo as 34 semanas, o que foi que eu amadureci nessa imitação de Cristo? Ou estou vivendo do mesmo jeito do último tempo comum? Então, nós temos que ter essa sensibilidade de crescimento, não apenas de repetição, um círculo infinito, mas um crescimento, uma elipse, a qual eu vou, sim, percorrendo o caminho, mas crescente, sempre crescente, não apenas repetitivo, mas crescente. Por isso que é um percurso não retilíneo, e muito menos apenas circular, mas elíptico. Nisso, eu irei crescer no percurso, percorrendo, mas também na sensibilidade da espiritualidade própria de cada tempo. Assim, nós temos, então, mais uma questão, que é a finalidade. O ano litúrgico é esse percurso, o mistério pascal. O ano litúrgico, ele, um modo de se fazer, né, de se praticar, de se vivenciar, é sendo sensíveis à espiritualidade própria de cada estação, no caso de cada tempo, e a finalidade desse ano litúrgico. A finalidade é de nos inserirmos na pessoa de Cristo, sermos outro cristão, isto é, imitar nosso Senhor. Ser um só com Cristo. Ser um só com Cristo, por meio de palavras e ações. Nisso, nós iremos imitá-lo no advento, nessa perspectiva do nascimento. Nisso, nós iremos imitá-lo no próprio nascimento, nesse assumir a nossa natureza humana e não negarmos enquanto humanos, mas nos assumirmos a nossa condição humana. Seja na questão da quaresma, nas nossas limitações, e podarmos essas nossas limitações, mas também crescermos numa vida espiritual. Seja na Páscoa, a nossa realização enquanto cristão. E, principalmente, o grande tempo comum. Este tempo de escuta e de observação, onde iremos ver suas práticas e escutar os seus ensinamentos. Então, nós temos essa finalidade de imitar nosso Senhor em cada tempo. Nisso, se tem esse grande sonho, né, da gente estar vivenciando, estarmos não apenas paralelo à liturgia, mas estarmos dentro da liturgia. Para isso, nós devemos ter a consciência de que as celebrações, elas nos dão pistas ou até indicativos catequéticos, né? Porque o próprio ano litúrgico, ele é pedagógico. O próprio ano litúrgico tem sua pedagogia. Então, devemos sim nos apropriar da pedagogia do ano litúrgico para, digamos, ajudar os nossos catequizandos a se inserirem nesse ano litúrgico, ajudá-los a entrarem nesse ano litúrgico, onde nós somos os primeiros a estar dentro. Não apenas apontar, é por ali, é por acolá, mas venham que é por aqui. Então, também guiarmos os nossos catequizandos. Para isso, tem alguns indicativos sobre o material, né? Que justamente também eu queria mostrar a vocês esse material, que a gente usa aqui na diocese para seguir esse ano litúrgico. Algumas paróquias já adotaram e outras ainda estão nesse processo de adotar. Mas nós temos o nosso material, que é justamente o mestre, aonde ele segue esse ano litúrgico. Cada semana do ano, cada semana, ela tem sua temática própria catequética. Então, ela também deve
abordar temáticas que lá na celebração serão abordadas. Aí sim, o evangelho é o mesmo, a leitura de um salmo, que é o mesmo, a homilia será ou complementar ou bem semelhante ao que o catequista falou, e a criança e adolescente, quando chega na celebração, ele já tem passado por uma preparação, onde ele não irá apenas sentar, mas ele irá recordar. Nossa, mãe, esse evangelho, eu acho que a parte principal dele é essa, porque lá na catequese nós vivenciamos isso, nós falamos sobre isso. Eita, mãe, o que o padre falou aí foi o que a catequista também falou lá no encontro. Foi desse jeitinho. Ou até mesmo um complemento. Quando a catequista falou, eu nem entendi, mas agora eu entendi o que queria dizer. Então, nós temos justamente que andar juntos, que estarmos justamente nesse, querendo ou não, né? Num conjunto. Não apenas cada um na sua linha, mas num conjunto. E não pensarmos que são grupos distintos. Catequese, liturgia. Mas nós vivemos esse ano litúrgico, né? Nós temos ele justamente como nosso percurso. Agora, esse material, além dele ser nessa questão de vivenciar o ano litúrgico, ele também dá uma resposta a esse novo itinerário com catequese, com inspiração catecumenal. Então, além de termos o livro também para o catequista, que no caso seria dentro dessas etapas com inspiração catecumenal, querigma, catecumenato, purificação e iluminação e mistagogia, nós temos o livro do introdutor. Não sei se até já foi abordado essas temáticas por aqui, mas também o nosso livro do introdutor, que é justamente para ajudar nessa etapa. O nome dele é até O Semeador. Então, com o semeador, até um livro fino, que são apenas visitas que nós abordamos, não é um ensino, mas é apenas uma apresentação. Nós temos justamente esse material de apoio para o introdutor, também as casas, nossos catequizandos, apresentar. E esse, o mestre, o outro livro, aí sim, dentro do catecumenato, para apresentar as questões dentro do ano litúrgico, a catequese, com um viés litúrgico, um viés bíblico, mas também um viés doutrinal, para que nossas crianças e jovens aprendam também, né? Frente a esse livro do catequista, nós também temos os livros dos catequizandos. Por exemplo, o livro da Eucaristia, chamado Os Discípulos, que é o livro para vivenciar a Eucaristia, e os livros da Crisma, que são as testemunhas. Nós temos eles em 2 volumes. A diferença se está no ano litúrgico. Por exemplo, há um volume apenas do tempo comum e o outro volume é para os demais tempos. Então, o nosso jovem, por natureza, a didática do material ajuda ele a perceber que nós temos tempos dentro desse ano e cada tempo é diferente do outro. Então, o próprio material também ajuda aos jovens a perceber isso, né? E também temos uma didática para a questão da catequese com pais e padrinhos, que no caso com as gestantes, né? Um acompanhamento com as gestantes. Também temos o nosso material. O ungido, né? Também o nosso material para o batismo. Então, basicamente seria essa minha apresentação, né? Falarmos um pouco sobre caminharmos juntos, caminharmos no ano litúrgico e apresentar também essas nossas sugestões. Padre, muito obrigado pelas colocações do senhor. E é realmente um fazer as pazes com a liturgia, né? A gente percebe que o próprio catequista, ele vai mergulhando, adentrando nesse tempo litúrgico, porque, por exemplo, eu acompanho muito os catequistas, e muitos deles não entendem o tempo litúrgico, ou não acompanham o tempo litúrgico, e aí geralmente eles fazem uma ou outra atividade na catequese para falar do tempo litúrgico, quando na verdade deveria ser algo habitual, né? Deveria ser um hábito, né? Todo encontro a gente vai falar sobre a liturgia do domingo e entender realmente que participar da Santa Missa
é aprofundar naquele mistério que você começou lá no encontro de catequese, e infelizmente em muitos lugares ainda tem essa compreensão errônea sobre a liturgia ser uma coisa e a catequese ser outra totalmente distante, né, da realidade dos catequizandos e dos catequistas também. Às vezes, eu vou fazer um encontro de catequese, vou falar sobre o ano litúrgico, uma vez, né, quando na verdade deveria ser sempre. E eu gostei muito desse material de vocês, porque justamente ele faz essa maturação, né, porque à medida que nós vamos adentrando no tempo litúrgico, como o senhor falou, nós vamos conhecendo a pessoa de Jesus Cristo e nós vamos imitando Jesus Cristo e nós vamos crescendo, porque o próprio tempo litúrgico ele propõe isso, né, esse crescimento, né? Porque Justo. nós vamos ver os discípulos que vão caminhando com Jesus, as comunidades, e nós também vamos fazendo essa mesma caminhada de fé. E o senhor fez muito bem essas É um, per- comparações. é um percurso e é sermos sensíveis a essa pedagogia do ano litúrgico. Ele, ele por ele já é pedagógico, né? Eu acho que nós não precisamos inventar uma outra pedagogia. Nós, enquanto igreja, nós já temos, nós já vivenciamos, só precisamos encaixar direito essa pedagogia. Exatamente. E a melhor forma nós, catequistas, conhecermos com profundidade, né? Porque quando você entende a estrutura da liturgia, que é a pedagogia da igreja, né? Nós temos o livro, acho que o documento 107, ele fala sobre isso, o itinerário catequético também fala isso, né? Pedagogia divina, pedagogia de Deus, pedagogia de Jesus Cristo, pedagogia da igreja. E justamente no tempo litúrgico nós vamos encontrar toda essa pedagogia, né? E aí você às vezes fica criando ou pensando coisas e formas, quando na verdade nós já temos a própria pedagogia e o próprio conteúdo, né? E o E próprio pedagogo, né, o que é o próprio Cristo. que é o Cristo, né? Exatamente. Que é uma coisa assim que as pessoas ainda não entenderam, né? Eu quero ser um ótimo catequista, mas esquece que para você ser um ótimo catequista, você tem que voltar os teus olhos para Cristo, né? Fazer a experiência da Samaritana, né? Exatamente. E é muito interessante essa proposta, que realmente é aquilo que o Concílio Vaticano II propõe, né? Resgatar a catequese com inspiração catecumenal, Sacro Sancto Concilium vai falar sobre isso, e os documentos mais atuais também falam sobre isso bastante, que é justamente voltar o olhar para as primeiras comunidades e entender também que eles fizeram esse percurso, que eles compreenderam a fé e viveram a fé. E as narrativas, os próprios textos bíblicos que vão nos preparando, né? O senhor falou também no começo. Por exemplo, no tempo do Advento, nós vamos, aos poucos, entendendo quem é esse Messias que está para chegar, como que ele é, né, como que se espera, o que vai acontecer, e nós vamos adentrando nessa vida em Cristo, de uma maneira pedagógica que a igreja faz, e às vezes por não conhecer nós vamos criando, eu vou ter um encontro de catequese sábado, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Na verdade já tem uma liturgia que é o próprio conteúdo da catequese, né? E muita É, gente ainda não entendeu isso, né? Mesmo com tantos conteúdos materiais ainda não entenderam. Mas é uma proposta muito bonita, porque a igreja vem insistindo constantemente, e é uma alegria muito grande perceber que algumas dioceses no nosso Brasil, inclusive a de vocês, já entenderam essa proposta da igreja. E também está fazendo com que os catequistas entendam, porque infelizmente algumas dioceses do nosso Brasil ainda não compreendeu essa proposta. Às vezes acha que a catequese com inspiração catecumenal ou seguir o ano litúrgico é distanciado do que realmente é o conteúdo da catequese, quando na verdade é se reaproximar, né, do conteúdo da catequese, que é a própria liturgia. é. Nessa vivência da diocese, acompanhando esse desenrolar da diocese, eu percebo muito, muito, muito que tem que se trabalhar ainda os catequistas. Nós, catequistas, ainda temos que nos abrir ao novo, porque incomoda, isso eu sei, incomoda. Entre o incômodo e o medo, eu acho que tem uma linha muito tênue nesse assunto, quando se fala uma nova metodologia. Então, há muitos catequistas que se assustam e veem apenas o que é negativo. Então, também tem essa
muita resistência ao que tange a alguns catequistas, né? A gente não pode generalizar, mas alguns catequistas também têm essa resistência ao novo. Alguns presbíteros, sim, mas eu creio que se nós catequistas nos abríssemos mais a procurar, a buscar, até mesmo dar uma oportunidade a esse novo, fluiria bem mais, sabe? Com certeza, né. Eu acho que a gente precisa sair um pouco do nosso comodismo, né. Acho que às vezes o comodismo nos impede. E esse método ele acaba sendo desafiador, porque ele pede pra gente sair do sofá, né. Vamos visitar os nossos catequizandos, vamos até a família. "Poxa, mas eu tenho que me relacionar com outras pessoas?" Tenho, porque a proposta da fé é justamente isso, é ir ao encontro dessas pessoas, né. Saber ouvir essas pessoas, acolher, é justamente aquilo que o senhor falou, né, uma igreja samaritana. É justamente saber ouvir, saber acolher, saber conduzir essas pessoas também. E isso gera um certo desconforto, porque querendo ou não a gente acaba, se acomodando muito em permanecer no nosso lugar, achar que a catequese se resume apenas ao encontro final de semana dentro das 4 paredes, quando na verdade ela precisa ser muito além do que isso, né. Ela precisa atingir até aquelas pessoas que ainda não compreenderam a fé, né. Quando não engesso também esse modo de ensinar, né? Porque o próprio ano litúrgico, ele é dinâmico, ele não se repete, nós percebemos um crescimento. Então, como é que há 20 anos eu sou catequista e faço a mesma coisa com 20 turmas, né? É algo assim, como assim? Então, também eu tenho que crescer, também eu tenho que evoluir, também eu tenho que dinamizar. Eu não posso pensar que as mesmas crianças de 20 anos atrás, elas vão aprender com as de agora. Ou que jovens de 15 anos atrás terão a mesma percepção de aprendizagem de hoje. Não podemos nos engessarmos e nem engessar a nossa maneira de ensinar, né? O nosso convite, como a samaritana, venham, venham ver, né? Venham ver, venham sentir, venham perceber aquele que disse tudo. Então, nós temos que dinamizar. Hoje, será que ela não usaria outros verbos? Hoje, será que ela não usaria outros sentidos? Então, nós também podemos, nós temos que ser sensíveis a isso. Exatamente, falando sobre essas questões de permanecer da mesma forma que fez a catequese há 20, 30 anos atrás, até eu me recordo de uma formação que eu dei, e aí uma catequista falou: "Ah, eu acho melhor a forma que eu fazia catequese 70 anos atrás, que tipo, era assim, dessa forma, a gente decorava isso e aquilo". Então, assim, é justamente esse apego a uma estrutura, de tantos anos atrás, que era muito mais um decoreba. A minha catequese foi decoreba, decorava os mandamentos, no próximo encontro respondia, vamos para a próxima fase. Mas a proposta, claro que é importante você saber de todos os mandamentos, a doutrina, etc. Mas nesse percurso você tem que alinhar entre o conhecer o conteúdo e fazer a experiência da fé, a experiência com Cristo, né? Que talvez que seja um desafio maior que a gente encontra, porque nós estamos presos apenas ao conteúdo, mas muitas vezes nós esquecemos que esse conteúdo tem que nos levar à experiência de fé, ao encontro com Jesus Cristo. A Dei Vernon que fala bastante, né, que Deus, ele se apresenta em palavras e obras, e Jesus se apresenta em obras e palavras, que também é o que nós precisamos fazer hoje. Aquilo que a gente anuncia, a gente vive antes, né, antes da catequese, nossa casa, com os nossos catequistas também. E justamente, né? Um dos pontos também que nós temos que ser sensíveis, né? Essa questão da dinâmica e vendo na questão dessas idades, né? Que alguns passam alguns anos que eu também fui fruto dessa catequese, digamos, conceitual, né? Apenas conceito, apenas decorar. Eu fui fruto. Ela teve sua importância demais, demais. Porém, hoje não podemos ficar só aí.
Nós temos que, sim, percorrer isso e avançar, não apenas apresentar um conteúdo, não apenas apresentar decorações, né? Não apenas apresentar isso, conceitos, mas também devemos apresentar a pessoa de Cristo, voltar à centralidade cristológica, né? Essa dimensão cristocêntrica que devemos ter. Então, é algo necessário, não é opcional, é algo necessário para termos ainda mais frutos, ainda mais frutos. Foi bom, foi maravilhoso para aquele tempo, para aquela época, para as necessidades daquela época. Hoje nós temos novas necessidades e devemos ir ao encontro dessas necessidades. Entender que a sociedade muda, né, constantemente, e tem mudado ainda mais rápido, né, e não perceber essa mudança, achar que fazer mais do mesmo tá tudo bem, e a gente tem que mudar também, né, tem que se aprofundar também na pessoa humana. Acho que por isso que os documentos falam tanto nisso, né, de unir, de uma catequese que tenha a interação entre fé e vida, né, que a gente não só conheça a fé, mas a gente viva a fé. E é justamente um ponto que o senhor colocou, né? Aquela catequese daquela época deu fruto, mas o tempo é outro hoje. E aí cabe a nós compreender este tempo e dar uma nova resposta da nossa fé, né? Justamente, né? Termos essa maturidade, né? De darmos uma resposta e saber que há pessoas que param, decidem engessar, que aqui isso é o suficiente, mas essa postura de o que eu fiz há tantos anos é o suficiente, é uma postura de quem parou no percurso. Parou no percurso. A comunidade está percorrendo, está caminhando, eu estou parado. Está lá no percurso, eu estou aqui no percurso. Está à minha frente no percurso, eu estou aqui parado. Por isso que não é interessante nos engessarmos, mas também estarmos imitando essa movimentação da comunidade. Exatamente. Mas é isso, padre. O tempo passou voando, acho que já está com mais de uma hora aqui nosso bate-papo, né? O tempo passou rapidão. Então, eu só tenho a agradecer, né, pelas colocações do senhor. Espero que no próximo ano, ou ainda esse ano, a gente consiga fazer um outro trabalho, uma outra live. Ó. Vamos ver a agenda do senhor também, né, para se adequar à Tranquilo. nossa. E marcando com antecedência, né, vamos acreditar que vai dar tudo certo. Então, eu só tenho a agradecer pelo seu sim, pela sua contribuição, né, com os nossos dois apostolados, Pensar Catequese e Catequese Desenvolvimento Humano. Com certeza essa live ela vai ajudar muitos catequistas, muito mesmo. Vai esclarecer muitas coisas que para muitos ainda não entrou na cabeça, né? Eu só tenho a agradecer mesmo em nome do Pensar Catequese e do Catequese Desenvolvimento Humano. Eu é que agradeço desde já a disponibilidade de vocês e também terem esse apostolado, né? Ter também esse exemplo catequista, bem ajudar outros catequistas, porque se é um desafio às crianças e jovens de hoje, eu creio que seja um desafio maior aos catequistas. Muita habilidade, muita maturidade humana para a gente ter esse gerenciamento com as pessoas, né? Independente, né? Com as pessoas. Vocês também estão de parabéns, também com essa insistência de vocês de estarmos nessa temática, batendo sempre nessa tecla, como o Evangelho de domingo, né? Persistir, persistir, que nós também possamos sempre persistir neste caminho, porque acreditamos nesse caminho. Então, também agradeço o tempo, o espaço também disponibilizado e dizer que estou à disposição, seja do canal, como também dos seguidores, para alguma dúvida também queiram sanar ou então perguntar, estou à disposição. Amém, Padre. Muito obrigado mesmo. Então, nós gostaríamos que o senhor pudesse nos dar a bênção, né, para a gente encerrar esse nosso momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Imaculada Conceição, por intercessão de São José de Anchieta,
Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e rica em misericórdia, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Sempre louvado. seja louvado. Muito obrigado, então, a vocês. Fiquem em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe, irmãos. Amém, graças a Deus.